As raízes da igreja metodista estão ligadas às raízes da igreja anglicana. A igreja anglicana começa a existir a partir da visita do Zé de Arimateia ao Celta. Quer dizer, ela existe como ideia, verdade? Porque ela surge. Porque, primeiramente, o movimento celta, que são seus vizinhos. Os celtas foram evangelizados por soldados e camponeses, cristãos, que deixavam lá a sua história. Depois disso, nós temos a carta de Paulo aos Gálatas, que são a Gália, ao sul da França, onde habitava também o povo celta. O povo celta estava espalhado por ilhas, por várias regiões. Depois disso, se chega a uma conclusão de que existia uma unidade verificável de uma igreja celta, uma cristandade celta. Uma cristandade que não estava ligada à cristandade latina. Não é interessante? Nem toda a origem da igreja é Roma. Os celtas foram citados por Hecateu de Mileto e também por Heródoto. Eles diziam que esse povo celta do ano 1200 a.C. existia esse povo. É um povo antigo. Estava espalhado ali pela Espanha, pela Inglaterra. Então, na Espanha e na Inglaterra, os britânicos com os portugueses lusitanos e na Bélgica, os galaice. É todo celta, habitando em várias regiões. Depois disso, o São Patrick, famoso, tem festa nos Estados Unidos, o São Patrick, patrono da Irlanda, ele é levado como escravo, ele é escravizado, depois ele volta, estuda na França no mosteiro, no ano 432 e 461. Em 432, ele tem um sonho que as crianças da Irlanda pedem para ele, vem evangelizar aqui na Irlanda. Sonho, por que não, né? Teve um sonho e foi lá, evangelizou na Irlanda. Porque ele atendeu a esse pedido das crianças por meio de um sonho. Olha, enquanto isso, então, vem Santo Agostinho, já no século VI, ano 600, depois de Cristo, e une a igreja celta à igreja de Roma. Não precisava, bastava evangelizar e deixar. Mas eles queriam criar uma única igreja romana. Mas já existia essa unidade da igreja celta, cristandade celta, ali verificavam a unidade. E não tudo ligado a Roma. Ou então, o período celta vai até o ano do primeiro século até o sexto século, né? E quando Santo Agostinho visita, anexa a igreja celta à igreja de Roma, e depois disso, os celtas que eram muito entusiasmados vão e evangelizam a Alemanha e a Escandinávia. Olha como os celtas eram entusiasmados, né? Possivelmente os metodistas herdaram deles esse ardor pelo Evangelho. Bem, mas depois o Henrique VIII, aconselhado pelo parlamento, ele se separa da igreja católica. Então esse livro aqui conta muito. Esse livro aqui do Wesley, um povo chamado metodista, fala desse momento em que o parlamento, no ano de 1532 a 1534, ele se separa de Roma e volta ao primeiro contato histórico com o celta. A igreja então se torna a igreja anglicana, mediante uma lei do parlamento, no movimento que vai de 1532 a 1534, quando o parlamento promulga o rei Henrique VIII como o cabeça da igreja da Inglaterra. Ora, ele, como cabeça da igreja da Inglaterra, ele se torna o chefe da igreja. Hoje é Elizabeth. Elizabeth é a chefe da igreja da Inglaterra. Estabelecendo isso, surge dentro da igreja da Inglaterra um movimento chamado movimento metodista, que é contado neste livro, contado em vários livros. Nós temos vários livros sobre esse movimento. Olha, esse aqui é um livro, o Diário do João Wesley, e tem mais outro. Esse aqui, Teologia do João Wesley. Eu ganhei de presente aqui do missionário Ronan Sorini. Ele que dá esse livro para mim. É um rapaz muito bom.
Então, quer dizer, formou então a igreja metodista dentro da igreja anglicana como um movimento, mas João Wesley nunca se afastou da igreja anglicana. E eles, às vezes as pessoas discutiam, mas que a unidade da igreja não é metodista. Ele falava, o povo de Deus está na metodista, está na batista, está em vários lugares. Por acaso o povo metodista segue essa história. E o povo metodista hoje segue o ensinamento de João Wesley sobre a graça, o livre-arbítrio, ele era arminiano e tal. Então você observa que a história da nossa igreja ela é muito rica, ela tem raízes históricas profundas, ela tem uma história, não é uma igreja que surgiu de uma rebelião, de uma guerra, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Teve, na verdade, muita luta lá na Inglaterra. A igreja celta, o primeiro mártir é Albano, que foi morto por Diocleciano, que era um anticristão terrível. A igreja celta tem esse mártir na sua história. E os metodistas, de todas as nuances, de todos os nomes, de todas as designações, enfim, têm raízes nessa história tão rica. Muito bem. São essas as raízes raiz histórica do povo chamado metodista. Deus abençoe, que possamos estar sempre lembrados, né? Nossas tradições são muito importantes. Amém?